Meus amigos, simplesmente a Sony todo santo dia está soltando novos teasers, novos trailers daquela que é a continuação de Cobra Kai Karate Kid Legends, e são cenas extremamente reveladoras. Temos o Lee Fong nas semifinais do torneio, o Daniel colocando o Lee Fong pra fazer aquelas tarefas que não tem nada a ver com Karate, o que não é nenhuma novidade, o Lee Fong ajudando o Victor contra alguns bandidos, aquele clima de tensão total e a cereja do bolo, a grande final contra o Connor. Pois é, meus amigos, a Sony ela foi extremamente ousada e simplesmente já largou quase todo o filme nesses teasers e trailers que eles estão soltando todo santo dia. A gente já sabe o filme inteiro de Karate Kid Legends só por esses teasers. E a gente vai comentar sobre tudo isso, incluindo imagens inéditas também, né, do Seo Han ensinando a galera a tirar e botar o casaco no vídeo de hoje, cara. Aquecimento, Karate Kid Legends vai estrear dia 8, tá pertinho, simbora. Hello, my friends, Geek na voz, é o que eu disse, tá? Fujam pras colinas, a Sony está completamente louca, desesperada e tá soltando um teaser atrás do outro com cenas extremamente reveladoras, que eu nem sei se eles deveriam soltar isso aí agora. Pois apesar da maioria dos teasers serem cenas que já vimos no trailer anterior, mas temos sim algumas novidades. Então temos essa cena do Lee Fong lutando no torneio principal, no que parece ser as semifinais, e justamente a cereja do bolo, a grande final, vai ser disputada entre o Lee Fong e o Connor. Vale ressaltar, é claro, que o Connor, ele já pratica Karate há algum tempo, ele já é experiente, assim como era, né, fazendo analogia com o Johnny lá nos anos 80, e ele vai ser o grande oponente do Lee Fong nessa final, né, tanto é que o Connor, pelo fato dele lutar Karate, o Lee Fong vai precisar aprender Karate, e é por isso que o Daniel tá vindo. E se a gente notar nessa cena inédita, dá pra ver que o placar tá 0 pra um dos dois, e aí não dá pra saber se é o Lee Fong ou o Connor, mas se a gente se basear no histórico de Cobra Kai e Karate Kid Legends, dá pra imaginar que quem tá com 0 no placar é o grande mocinho, é o protagonista, é o Lee Fong, e aí depois que ele vai virar e vai vencer provavelmente pra cima do Connor. E nessa imagem que saiu, o Seo Han está treinando a galera no dojo dele e tirando e botando o casaco, né, que obviamente é uma referência ao Dri Parker do remake. Agora sim, meus amigos, sendo bem sincero com vocês, e aí vocês podem discordar de mim, vocês podem comentar aí embaixo, mas eu acho que a Sony está sendo muito precipitada com esses teasers e trailers, porque elas estão entregando tudo, cara. Todas as cenas do filme, basicamente, já estão nos teasers e trailers, incluindo o final do filme. Tudo bem, né? Vamos ser honestos aqui. Quem conhece a franquia sabe que o torneio de artes marciais é sempre o ponto alto da trama, né? Desde o Daniel LaRusso enfrentando o Johnny no primeiro filme até os desdobramentos de Cobra Kai, a gente já meio que espera que o protagonista vá parar numa final eletrizante contra o grande vilão da vez. É previsível? É. Já aconteceu mais de uma vez em Karate Kid nos anos 80, no remake de 2010, no Cobra Kai, na série. Já aconteceu várias vezes isso, esse roteiro? Sim, mas não deixa de ser previsível. Só que o caminho até este momento é o que fazia valer a pena, e a Sony já tá entregando tudo, velho. E aí é que tá o problema, né? Revelar esse momento decisivo antes do público sequer sentar na cadeira do cinema tira boa parte da atenção. Aquela expectativa de será que ele vai chegar lá, né? Como que ele vai superar os desafios? Tudo isso perde forças quando já sabemos aonde vai parar e contra quem. Imagina você assistir um filme de suspense onde você já sabe quem foi o cara que matou outra vítima, ou então você assistiu um jogo do futebol que você já sabe o placar final. Não é a mesma coisa, não tem a mesma graça. E aí eu não sei ao certo, né, se é questão de marketing, né, de buzz, que a Sony tá meio que desesperada, porque parece que o boca a boca de Karate Kid Legends, na minha opinião, pelo que eu tô vendo, não tá muito forte, e aí pra poder divulgar o filme ainda mais, a Sony tá soltando um teaser atrás do outro, pra ver se chama a galera pros cinemas, e olhando, eu entendo que é difícil segurar a ansiedade e que o marketing hoje vive de entregar tudo rápido, mas será que não dava pra guardar um pouco do mistério? Criar uma expectativa mais bem trabalhada, mostrar que o Lee Fong está crescendo, enfrentando adversidades, e aí só no cinema a gente descobrir com quem seria a grande luta final. Talvez eles tenham subestimado a inteligência do público ou até mesmo superestimado a necessidade de chocar visualmente no trailer. Mas sinceramente, tem muita gente que prefere uma boa construção de narrativa a um trailer que já entrega o prato principal, né? Mas no fim das contas, independente se eles estão soltando tudo em teasers e trailers e imagens, mas a gente vai ao cinema, a gente vai conferir essa história. Quem é fã do Miyagi-Verso, de Karate Kid, de Cobra Kai, vai assistir, porque envolve tudo, cara. Envolve não só uma nova geração, nesse caso o Lee Fong, que é o novo Karate Kid, mas envolve os outros dois mentores clássicos, que é o Seo Han e o Daniel, e eu quero muito ver a química entre esses três. Mas eu não vou negar, né, teria sido muito mais empolgante se a gente tivesse descoberto tudo isso na hora certa, né, dentro da sala escura, com a emoção do momento. Mas o que vocês acham sobre isso? Comentem embaixo. E a gente tem novas cenas também, né, como eu disse, a Sony todo dia tá soltando o teaserzinho, e a gente tem um pouco mais do contexto daquela cena que o Lee Fong, ele tá no meio da rua, né, no meio de um beco, e ele simplesmente começa a lutar contra dois caras aleatórios. Agora a gente já sabe o que aconteceu nessa cena. Simplesmente o Victor, né, que vai ser um dos protagonistas desse filme também, um personagem muito importante, que é o pai da Mia, que é a garota que o Lee Fong provavelmente vai ter alguma relação nesse filme. Ele tava saindo do restaurante dele, né, parece ser uma pizzaria, ele tava jogando lixo, e aí aparecem dois caras surpreendendo o Victor, né, dois bandidos, e aí a gente não sabe se são
dois caras cobrando alguma coisa do Victor, ou então são dois bandidos mesmo querendo assaltar ele, mas fato é que o Li Fong vai aparecer nesse momento e vai meter a porrada nesses dois bandidos. Ou seja, o Victor provavelmente se meteu em encrenca, né? Pois lembremos que o Victor era um lutador de boxe no passado, ele chegou a disputar algumas partidas, mas por algum motivo ele largou o boxe e abriu o restaurante. Então esses caras aparecem e o Li Fong dá um jeito neles, né? E aí a Mia aparece e diz que ele é o Peter Parker chinês, porque realmente esses movimentos do Li Fong, né, pela parede lembram muito o Peter, né? E temos mais cenas inéditas também, dessa vez o Daniel chegando no treinamento do Li Fong e o do Sr. Han, e agora a gente tem um pouco mais de contexto, né? Porque se a gente lembrar no trailer anterior, o Daniel, né, quando recebeu a visita do Sr. Han no dojo Miyagi-Do, ele ficou meio relutante em querer ajudar o Sr. Han e o Li Fong, né? Ele não sabia se ia, se não ia, mas no final das contas ele acabou indo mesmo. E as sequências de lutas que iremos ver entre esses três vai ser absurda, né? E no final temos a cena do Daniel colocando a faixa no Li Fong, lembrando que são dois galhos e uma árvore, ou seja, Karatê e Kung Fu. E aí no outro vídeo promocional, o Daniel diz que o Sr. Han está pegando muito pesado com o garoto, mas o Sr. Han rebate: você acha que o oponente vai pegar leve? Ou seja, o Sr. Han quebrou o Daniel no meio, né? Não vai querer discutir contra o mestre da sabedoria, o Daniel. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muitas cenas inéditas e imagens para analisar aqui nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre Karate Kid Legends e diversas outras produções, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E no outro teaser, o Sr. Han aparece, né, conversando com o Li Fong, dizendo que não é sobre lutar, e sim sobre nunca desistir. Que é uma frase que lembra muito a clássica do Rocky Balboa, né, de não importa o quanto você bata, e sim do quanto você consegue apanhar e continuar tentando. E aí a gente tem umas cenas bem rápidas, né, incluindo uma que eu não sei se é um sonho, se é algo do tipo, que é o Victor, né, treinando boxe junto com o Li Fong dentro do metrô, né, que é uma cena estranha, porque normalmente você não treina artes marciais dentro de um metrô repleto de gente, mas fato é que o Li Fong ele vai aprender um pouco com o Victor, né, e o Victor ele era um boxeador, então o Li Fong, além de Karatê e Kung Fu, ele vai absorver conhecimentos de outra arte marcial muito importante, que é o boxe, cara. Olha, 3! Agora, essa cena daqui eu achei sensacional, né, que é o Li Fong pedalando uma espécie de bicicleta, e atrás tem o Sr. Han e o Daniel, ou seja, isso daí com certeza foi ideia do Daniel, né, porque o Daniel adora colocar esses meninos pra fazerem tarefas domésticas, ou qualquer outra coisa que não remeta ao Karatê. Sendo que esse filme Karate Kid Legends, ele meio que corrigiu um grande problema que a gente poderia ter e que a gente já teve lá no passado, cara. Porque se tem uma discussão que nunca sai de moda, né, entre os fãs de Karate Kid, é quem é o verdadeiro vilão do primeiro filme, né? Tem gente que defende o Daniel, dizendo que ele entrou nessa autodefesa depois de ser provocado pelo Johnny, já outros acham que o Johnny não começou a confusão e só estava na dele até o Daniel aparecer. Esse papo já rendeu muito e ainda vai render muitas e muitas discussões. É uma parada atemporal e eu, inclusive, aqui no canal já fiz um vídeo somente sobre esse tema. Quem que, na minha opinião, humilde opinião, é o grande antagonista de Karate Kid de 84, se é o Daniel ou Johnny Lawrence. Então depois vocês assistem esse vídeo que é muito interessante. Mas a boa notícia é que o novo filme Karate Kid Legends deve acabar de vez com esse tipo de comparação, pois a trama segue um estilo já conhecido, né, que é um adolescente deslocado tentando se adaptar a uma nova vida. E dessa vez é o Li Fong que sai da China e se muda para Nova York. E claro, né, como manda a tradição, ele vai ter que enfrentar valentões e entrar no torneio local de artes marciais. Só que tem uma grande diferença, né? O protagonista da vez, o Li Fong, ele já conhece as artes marciais. Ele já manja muito de Kung Fu antes mesmo de conhecer o Sr. Han ou Daniel LaRusso. Diferente do Daniel, que antes de conhecer o Sr. Miyagi lá em 84, ele não sabia nem pegar uma mosca. E isso muda completamente a relação do Li Fong com o seu rival no torneio, o Connor, né? E impede que a galera fique comparando ele ao Johnny ou ao Daniel o tempo todo. Vale lembrar que antes do Daniel chegar e bagunçar o vale, o Johnny já era o bicampeão do torneio. Ou seja, o cara não era qualquer um, né? Ele era o rei do tatame. E mesmo assim, o Daniel, que mal tinha dado um chute na vida, conseguiu crescer rápido e virou ameaça real ao título do Johnny. E tem muita gente que acha meio que incoerente do roteiro, né? Da própria história. Porque como é que o Daniel, que aprendeu karatê há 2 semanas atrás, conseguiu derrotar o Johnny, que já era experiente no karatê, que era bicampeão do vale, que era o Bambambam? Como é que rapidamente, com poucas sessões de treinamento, o Daniel conseguiu vencer? Enfim, é o roteiro de Karate Kid e a gente passa aquele pano. E tem quem diga que o chute da Garça, né, foi mais sorte do que técnica. E tem quem questione se ele foi legal mesmo. Mas em Karate Kid Legends, a história é diferente. E como o Li Fong já é um craque nas artes marciais, a jornada dele faz bem mais sentido agora. Então ninguém vai ficar se perguntando se ele realmente mereceu vencer o rival ou não. Ele não é um azar ou um milagroso. Ele é um lutador pronto. Ele só tá tentando encontrar o seu lugar. É o que eu falei. Existe uma grande diferença de Karate Kid Legends para a história clássica que a gente viu lá nos anos 80 e no remake de 2010. O Li Fong, ele já luta uma arte marcial muito bem, inclusive,
inclusive, que é o Kung Fu, mas aí ele vai ter que aprender Karatê e um pouquinho de boxe com o Victor. Então isso marca uma grande diferença, cara, e vai ser interessante isso daí. É uma história que a gente nunca viu, de alguém que já está pronto. E segundo a sinopse oficial, né, o Li Fong, ele já era considerado um prodígio do Karatê antes de deixar Pequim. E mesmo sendo habilidoso, ele tenta evitar brigas, mas os problemas parecem ir atrás dele. E isso acaba levando o garoto a entrar em um torneio. O que ainda é um mistério é porque ele acaba treinando com o Seo Han e o Daniel LaRusso, mesmo já sendo tão experiente, né? E mesmo sendo bom de briga, né, o trailer faz questão de provar que o Li Fong, né, mesmo já sabendo um pouco de Kung Fu e das skills, mas ele ainda tem muito o que aprender. E essa é a jornada que a gente vai ver em Karate Kid Legends. Mas comentem embaixo as expectativas e teorias de vocês, se algum personagem de Cobra Kai vai aparecer ou não. Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!